Olá, bem-vindo ao programa Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende, nas ondas da 98 News 103.3. Meu nome é Lincoln Farias e hoje nós teremos um programa maravilhoso. Falaremos sobre liderança. Liderança, o ato de liderar. Ato que não é simples, não é fácil, é desafiador. E líderes estão cada vez mais escassos na nossa sociedade. Chefe nós temos vários, mas líderes são poucos. Hoje, aqui comigo para conduzir esse programa, João Fernandes. Como é que você está, João? Como é que tá, Lincoln? Bom demais. Sempre bom participar aqui e dessa vez com um nome mais do que especial, né? Thiago Toscano aqui para representar essa liderança que a gente tanto ouve falar, mas a gente conhece poucos líderes aí na nossa sociedade, mas esse aqui de fato é um líder que a gente pode ter como referência e aí a gente vai ter assunto aqui para rolar a noite inteira. Demais. Antes de eu apresentar, né, o Thiago Toscano, falar um pouquinho da trajetória dele, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre liderança, né? Tem um livro de Stephen Bartlett e ele fala o seguinte, olha, a liderança, ela conjuga 5 características especiais. A primeira delas é conhecimento. E aí depois do conhecimento, quando você adquire conhecimento, você desenvolve as habilidades relacionadas àquele conhecimento. E na sequência ele fala que mais importante do que isso, e complementar a isso, é a rede de relacionamentos. E depois, com a rede de relacionamentos, nós temos o recurso e aí sim nós construímos reputação. Então, esse livro é muito interessante, chama O Diário de um CEO. Ele trata de liderança de uma forma diferente. E hoje a gente está aqui com um CEO de várias empresas já. Foi gabaritando todos esses temas aí que você foi falando. Por isso mesmo que eu trouxe essas referências, João, porque Thiago, ele é um economista, né? Mestre em administração. E contador também, esqueci de falar da formação, economista e contador, mestre em administração, já esteve à frente de várias empresas, né? Atualmente é o CEO da Itaminas, mas já foi CEO da Codenge, já foi CEO da Invest Minas, já esteve também na São Paulo Parcerias, já foi da iniciativa privada, já foi principalmente do mundo público e agora está aqui com a gente contando um pouquinho dessa história, falando um pouquinho dos desafios de ser líder e de como exercer a liderança de uma forma diferente, de uma forma humana e revolucionária, né? Eu sou suspeito porque convivi durante 3 anos e meio junto com o Thiago na Codenge, né? Tive esse privilégio, aprendi muito com ele e hoje ele vai contar um pouquinho pra gente. Thiago, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, por partilhar um pouquinho desse conhecimento com quem está nos ouvindo, com quem vai nos assistir também e seja bem-vindo ao Na Real. Obrigado, né, Lincoln? Obrigado a você, obrigado ao João. A gente está entre amigos aqui, que eu acho que é o mais legal, o bate-papo fica leve, né? E é um tema que, na verdade, tem aparecido bastante para mim, assim, na minha vida. É uma coisa que eu nunca me atentei muito mais. Recentemente, lá na Itaminas, a gente estava montando uma coisa que a gente chama Academia de Líderes, que nada mais é do que uma espécie de universidade corporativa, e a gente estava incentivando muito que os professores fossem, ou que, na verdade, as aulas fossem dadas por professores que fossem próprios empregados da empresa, um diretor, né, um técnico, um gerente. E aí a nossa área de RH que estava montando isso pediu dentro de um grupo, né, era uma dinâmica que as pessoas pudessem apontar quem deveria dar aula de quê. E aí foi aparecendo meu nome lá de aula de liderança, aula de liderança, aula de liderança. Falei, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso, por isso que eu acho que o tema do programa foi muito interessante, porque você conhece bem a Misma, né, que a gente trabalhou junto, tá comigo lá. Uma vez ela pediu para dar aula, uma palestra sobre liderança para alguns alunos dela. Eu falei assim, eu não tenho a menor ideia por onde que eu começo, por onde e nem aonde que eu termino. E no final das contas eu comecei a ser demandado um pouco nisso e falei assim, bom, acho que eu tenho alguma coisa para compartilhar, né, com relação a isso, porque de fato, se a gente olhar a história, você falou de alguns lugares que a gente passou e isso me trouxe uma reflexão e que talvez no ponto de vista da gestão seja uma das coisas mais relevantes para a gente de fato pegar uma organização e fazer com que ela tenha sucesso, né? O produto pode ser bom, as pessoas podem ser boas, talvez um dos maiores ativos, mas se a gente não tiver um líder que inspira, né, que traga propósito, né, as pessoas vão saindo, elas vão mudando de lugar. Então eu fui entender um pouquinho
essa liderança e na verdade, é muito do que eu aplico no dia a dia e acho que tem feito muita diferença, principalmente hoje na Itaminas. Ô Thiago, até pegando já um pouco do que você trouxe, né? Teve uma palavra que me chamou muita atenção, você falou de propósito. Liderar é liderar muitas vezes pelo propósito. E na nossa vida é assim, muitas vezes as coisas sem propósito, né? Elas podem até chegar e caminhar um pouco longe. Mas com propósito, a função é outra, ela muda. E se a gente pegar um pouquinho da sua trajetória, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho. Olha só, você pega a Invest Minas, né? Que na verdade era o Indy, né? Era o Indy. Ninguém nem sabia que era Indy. Indy é Fórmula Indy. Eu pensava que era uma Fórmula Indy, não sabia, né? E olha que eu era do governo, né? Assim, o Indy era bem apagadinho. Você assume o Indy, você muda até de nome. Até o nome do Indy mudou. A maior captação de investimento da história, João. Na gestão do Thiago, mais de 300 bilhões de reais captados de investimento do exterior aqui em Minas Gerais. Depois você pega a Codenge, e eu participei desse processo da gestão, com uma função que era, né, vamos acabar com aquilo tudo, e você ressignifica a Codenge e a coloca num outro patamar. E agora você vai para Itaminas, e você faz a gente enxergar Itaminas para além do minério de ferro. Essa que eu acho que é a grande diferença. Como é que é isso, cara? Me conta um pouquinho disso, desse segredo, de como, e se isso está relacionado a propósito, se não, se é um dom divino. Fala isso pra gente, por favor. É uma pergunta interessante, porque eu acho que tem duas conexões, né? Uma é você estudar a liderança, sabe? E quais são os princípios de liderança? E aí, coisa que eu fui fazer agora há pouco tempo, apesar de já ter estudado, visão inspiradora, storytelling, né? Ter a capacidade de celebrar momentos importantes na empresa e tudo mais. Mas tem uma questão de feeling também, sabe? Assim, você tem que se identificar com aquilo que você está fazendo, você tem que amar aquilo que você está fazendo. Se você sentar lá na cadeira, ou sentar aqui como a gente sentou no programa, e vamos dizer, né, tô com o privilégio de estar aqui nesse segundo episódio, e a gente não tiver alguma coisa relevante para poder falar para as pessoas, né, provavelmente isso cai em desuso. Então, quando aconteceu no Indy, né, até quando eu fui para lá, convidado, eu falei, gente, mas o Indy, assim, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa lá? E uma pessoa falou comigo, você vai fazer a Revolução, Renata Vilhena. E eu não consegui nem enxergar a revolução, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer lá, mas se você chega e se você fica incomodado com as situações, eu lembro de um episódio assim, foi uma das primeiras semanas que eu tava lá, o Fábio Leandro, que é o cara da comunicação, até passou por um momento difícil agora de uma cirurgia, eu adoro ele que inventou o Fórmula Indy que você mencionou, né, que foi uma brincadeira com o nome. A gente assinou um protocolo desses de atração de investimento e ele mandou para eu aprovar e estava escrito assim, Kingspan em Minas Gerais. Pô, Kingspan é uma empresa grande, relevante, eu na época até não conhecia bem, mas eu falei assim, ô João, você vai postar esse negócio aí? E eu não conheço direito, Minas Gerais tem 20 milhões de pessoas, se for pro Brasil tem 200, quem vai saber do que a gente está falando? Cara, tem que ter paixão no que você está falando. Qual que é o tamanho do investimento? 35 milhões, então se é Minas Gerais, até 35 milhões de investimento. Se é muito, se é pouco, não importa, cara, 35 é coisa pra caramba e tal, é gerar emprego, você entendeu isso, irmão? Você tem que falar de coração, pô. E aí ele foi e reescreveu, né? E foi, eu lembro, foi uma das primeiras publicações que eu fiz. E depois, ao longo do tempo, ele era muito engraçado, assim, a nossa relação, porque ele escrevia os releases pra gente e ele mandava pra mim. Falei, pô, João, mas você não tá falando de coração, cara, tá burocrático o seu negócio. Tá certinho, metodologicamente, mas cadê o coração nessa frase? E eu fiquei lá no Indy, depois mudou o nome pra Invest Minas, quase 2 anos, 1 ano e meio. E eu lembro um dia que ele escreveu um release, aí eu mandei pra ele de volta, falei assim, cara, agora você acertou na veia. É exatamente isso, tá vendo, cara? Você escreveu de coração, não faz nada, fala o que se sente, cara. Aí ele falou assim, não, eu estou pegando seu estilo já. Falei, mas não é o meu estilo, você tem que fazer o que você ama, cara. Se você gosta, você tá aqui no Indy, cara, faz o que você ama. Porque se você ama, você contagia as pessoas vêm atrás, as pessoas têm propósito. E foi um pouco do que aconteceu no Indy, que depois veio Invest Minas. Aliás, a história do nome tem um pouco a ver com isso, porque
porque a gente foi... como é que são as coisas, né? Assim, a capacidade de você... A gestão, na verdade, não está só na capacidade de planejar e executar, mas adaptar o contexto. Então, a gente foi participar, a gente tinha, o governo era 2019, passando por uma dificuldade fiscal grande, e a gente era filiado ao WIPA, que era a World Association for Investment Promotion Agents, que era a Associação Mundial das Agências de Promoção de Investimento. Tinha lá $5 mil, que era numa cota. Aí o gerente da área falou assim, cara, nós somos filiados há 18 anos, nunca pleiteamos ser a sede regional, vamos tentar pelo menos, se a gente não for, a gente... a gente larga. Falei, então beleza, vamos lá. Aí fizemos uma inscrição e fomos competir com a Invest Chile. Aí começamos a fazer corpo a corpo, eram mais ou menos 120 filiados, ficava mandando carta para os outros. Na época o General Mourão era vice-presidente do Brasil, pedimos ajuda e tal. Aí fomos pro evento, era em Varsóvia, eu e o Carlos Romualdo, que era o gerente de relações institucionais. E aí eram 2 dias, um dia de treinamento, e aí e outro dia eram as votações. No dia de treinamento pegava o coffee break e falava, cara, vamos fazer um corpo a corpo aqui, conversar com os caras e tal. Conseguir voto, né? Vamos conseguir voto, né? Tipo o João, Faz campanha, João. Disso já é bom. Disso já é bom. Voto é difícil. Cara, naquele momento ali, sem querer, você tá exercendo a liderança, sabe? Mas eu falei assim, cara, passa no coffee break. Cara, das 2, eu vou tomar cafezinho e eu vou conversar com os caras que eu não conheço. E aí tinha um cara que era do Kuwait. Pô, nunca vi falar do cara, falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio. Nós somos nós somos do INDE. Ele, que é INDE? Da Índia? Ele falou, não, pô, é uma agência subnacional, do Estado. Aí você fala, pô, o nome não tá legal. É uma agência subnacional do Estado de Minas Gerais, queria pedir seu voto e tal. Ele, cara, eu vou votar em você. Porque o Carlos Alberto Torres foi técnico da seleção brasileira na Copa de 82. E eu vou votar em você. Eu falei, pô, conseguimos um voto aqui, né, e tal. E aí no dia seguinte eram as apresentações, vocês tinham 2 minutos para poder falar e defender o seu voto. E todo mundo lendo, sabe, cara? E eu falei, pô, acho que o incômodo é que move. Cara, tá todo mundo lendo, esse negócio tá chato pra caramba. Virei pro Cássio, falei, Cássio, vou falar de improviso, né? Botei só uma tela atrás do mapa da América do Sul, com Minas Gerais no meio. Falei, cara, vou falar de improviso, tava muito chato esse negócio. E ele, cara, não, tá tudo preparado aqui, tá? Cara, vou falar de improviso, tá? Onde já fazer diferente, cara. Aí subi lá, falei 2 minutos, falei de improviso. Beleza. Quando a gente passou, tinha uma fila grande pra votar, porque você votava por região, né? Tinha eu não lembro se era um cara ou uma mulher, tava na minha frente, ela virou e falou assim, eu vou votar em você porque você foi o único que falou sem ler. Falei, pô, 2 votos, cara. Já 2 votos. Zero a gente não perde. Aí, quando foi anunciar... E na América do Sul, o escolhido é INDE, Agência de Atração de Investimento. Ganhamos por 3 votos, cara. Se for os 2 votos que a gente virou de lá. Vocês conseguiram virar. Viramos e falei com o cara, agora viramos o voto, ganhamos, agora nós vamos virar o nome. Agora tem que ser Invest Minas, tem que ser alguma coisa que as pessoas se identificam. Né? Então, grande parte da liderança parte por você estar sempre antenado com essas coisas, incomodado, do bom sentido, com as questões, e hoje Invest Minas é um nome que está completamente enraizado já, assim, na vida das pessoas e das empresas que estão atuando aqui em Minas Gerais, né? Tiago, e isso aí que você acabou de falar, cara, essa questão de você se identificar com o que você faz, é bem diferente de um líder e um chefe, né? Eu acho que essa questão de chefe é muito aquele cara mais quadrado, que só cobra pelo resultado e não promove muito, só cobra muito dos liderados. E a gente, olhando para você, a gente percebe muito o contrário, que você, na verdade, é um líder que promove essa identificação com os liderados. E isso, como é que você vê isso na questão tanto do lado privado, no mundo privado que hoje você está, e no lado também, né, do mundo governamental, que também você já tem uma extensa passagem por isso aí. Você vê essa diferença entre os 2 mundos? Essa diferença entre liderar pelo propósito e liderar só cobrando resultado? Eu acho que um dos pontos, inclusive, da liderança é a liderança pelo exemplo, né? Porque no setor privado é até mais fácil, porque eu posso ser o chefe, que você falou assim, cara, você não gostou não? Então tá bom, ó. Porta da saída ali, é aquela ali, né? Porta da rua é serventinha da casa. Mas no setor público, você tem os cargos com certa estabilidade. E a gente passou por isso, você estava lá, né, assim, na Codente, com uma missão super difícil. Olha a nossa missão, acho que era uma das mais difíceis na nossa vida, porque nossa missão, que eu passei na minha vida profissional, porque a missão era, vai lá e privatiza a empresa.
né, ia falar assim, pô, que legal, tem que privatizar a empresa, vender os ativos. Para vender os ativos, eu preciso dos empregados. A maior parte deles concursados. Aí eu preciso virar para o cara e falar o seguinte, olha, me ajuda a vender todos os ativos aqui, que na hora que a gente acabar de vender, acabou o seu emprego. Vambora? Vem comigo nessa missão. É super complicado. Então eu acho que tem essa nuance e no final das contas uma capacidade, o parte também da liderança é você ter uma capacidade de visão para onde que você quer levar a instituição. E naquele momento lá da Codenge, você lembra bem, você falou assim, cara, vai ser muito difícil, como está sendo, né? E a gente não estava errado, porque isso era 2021, nós estamos final de 25, então já se passaram 4 anos, então vai ser muito difícil privatizar a Codenge. A Codemig pode ser até que vai, hoje está até bem acelerado, mas a Codenge fica. Então eu virava para as pessoas o seguinte, olha, nós temos 2 opções com os liderados. Ou a gente fica esperando o que acontece, então assim, vendemos a Codemig e vamos ficar esperando ver o que acontece com a Codenge e o governo decide acabar ou decide colocar dinheiro, ou a gente decide o que a gente quer para a organização. E aí, naquele momento, foi justamente o que puxou, né? No começo foi mais difícil, a alta administração topou, a média gerência, depois todo mundo veio, todo mundo começou a entender, falou, cara, não vai dar para privatizar a Codenge, tanto que hoje se discute mais a federalização do que a privatização, por uma série de questões que são um aglomerado de ativos que não conversam entre eles. É direito minerário, é hotel, é termas, é participação societária e tudo mais. Então, vamos transformar essa empresa numa empresa de projetos, porque a gente tem uma capacitação, um time técnico que é bom pra cacete e vamos pegar essa competência técnica e transformar na empresa. E no final das contas, o que a gente foi fazendo, tudo que a gente falou foi acontecendo, transformamos a empresa numa empresa de projetos. Hoje ela está aí tocando projetos de rodovia, projetos de saneamento, né, projetos de PPP de saúde, de educação. Então eu olho para trás e falo assim, cara, a gente acertou. Era isso, e com as pessoas motivadas para poder fazer. Mas o primeiro a comprar o projeto tem que ser o líder, né? Foi você ali para vender esse projeto depois para toda a equipe. Exatamente, João. Assim, o líder tem que acreditar, ele tem que achar o seguinte, eu acho que o caminho é aquele. Porque se você não acreditar, como é que você vai falar que as pessoas vêm? Né? Então eu falava com as pessoas desde o primeiro dia, falei assim, gente, a gente precisa fazer isso, vocês vão ficar passageiros esperando, nós temos que ter as rédeas das coisas que vão acontecer. Então eu acreditava, e eu falava muito, Lincoln lembra, falava com as pessoas, eu falava o seguinte, olha, vocês podem até não gostar de nada do que eu estou fazendo, né, achar que não é isso, que tem que voltar a ser como era e tudo mais. Mas vocês nunca vão poder reclamar de que eu não sou uma pessoa transparente. Então eu sempre fui muito transparente. Falei, cara, eu vou nesse caminho, você gosta ou você não gosta, mas eu vou. E aos poucos as coisas foram ajeitando. Né? Ô, João, tem um fato muito interessante que é que você falou do líder pelo exemplo, né? A própria Bíblia diz, né? Aquele que quer ser grande, né? Que sirva. Né? Se faça o menor. Que se faça o menor. Que sirva. Que ele se coloque na posição de servo. E o que a gente viu lá, dentro da Codenge, tem um episódio muito, muito relevante, que a primeira coisa que o Thiago chegou lá, ele falou, olha, nós vamos descer todos os diretores para o primeiro andar, né? O prédio ainda era na Manaus, nós não teremos sala, é todo mundo na mesma sala. É todo mundo junto, a comunicação fica mais próxima, a gente consegue resolver os problemas com mais facilidade. Então, isso é uma lição de liderança, cara, isso dá um capítulo de livro, porque não tem nada a ver somente com a sala ser uma só, mas trazer unidade para um corpo diretivo que vai depois replicar uma mensagem pro middle management. Então, Thiago, das várias lições que eu aprendi com você, essa me marcou muito e eu queria te perguntar, né? Tem um livro do Simon Sinek que é Leaders Eat Last, né? Os líderes comem por último. Os líderes estão sempre servindo. É ele que vai à frente, a pancada quem toma é o líder, mas a glória o líder sábio dá a glória para a equipe dele. Você fez isso muito bem. Isso faz diferença mesmo? Ou isso é só clichê de livro? O que você pode trazer para a gente assim? Desde que você acredite, faz toda a diferença, né? Então, assim, quando eu
cada um tinha sua sala, e a gente desceu e foi para uma sala que ela era menor do que só a minha sala sozinha, não é porque eu queria fazer bonito, não é porque eu li num livro e queria fazer, é porque aquilo me dava desespero de ter que conversar com um diretor e ele tá no andar de baixo, eu tenho que pegar o telefone, eu tenho que descer a escada para poder falar com ele. Quando o cara podia estar sentado também, do meu lado. E outra, assim, o cara dele vai conversar sobre um assunto que eu quero saber. Cara, se ele tá do meu lado, tô escutando. Né? E aí ele pode até resolver comigo. Então você acaba conhecendo da empresa, porque comunicação, cara, assim, ela é fundamental dentro da empresa. Ela pode fluir mais lento ou mais rápido. Você bota todo mundo dentro da mesma sala, é óbvio que vai ter momentos que você precisa de privacidade, separar e tudo mais. Mas em geral, as coisas fluem muito mais rápido. Então é muito mais pela crença, sabe, Lincoln? Assim, de que, pô, eu acredito que é desse jeito. Esse caso específico, João, as pessoas elas começaram a fazer bolão para saber quanto tempo que a gente ia aguentar ficar todo mundo junto na mesma sala, porque o mindset das pessoas era que era separado, era o feudos, e no setor público tem muito disso, você sabe porque você acompanha esse visita muito, que sala é poder, então eu vou separar quem a sala, tem a maior sala quem ali, tem a maior sala e tudo mais, e eu tava simplesmente me lixando para a sala. Eu tinha uma missão e eu queria entregar aquele negócio. E se o cara estivesse perto de mim, eu achava que eu ia entregar melhor. Então era isso para isso. Olha que legal isso aqui. Você até citou esse negócio, esse fato aí, né? De colocar todo mundo na mesma sala, como se fosse uma coisa que estava num livro e tudo mais. Mas ele tem tanto espírito de liderança inato dentro dele, que ele fez isso aqui. Não, cara, eu tô fazendo isso aqui porque, de fato, é mais pragmático, faz mais sentido, a gente vai tirar tempo aqui, vai ser mais efetivo. E no fundo, os próprios liderados aí, que na verdade, melhor do que falando com o próprio líder, é falando também com quem trabalhou com o líder, né? E aqui, Lincoln, você tendo trabalhado junto com o Thiago aqui também, pode dizer muito de como ele foi como líder, como ele foi como uma pessoa que fez as coisas caminharem no sentido mais puro da palavra, porque o setor público carece muito disso. O setor público ele carece muito de pessoas que fazem de forma efetiva, que fazem de coração, que fazem de forma a honrar o dinheiro do pagador de impostos, né? Isso falta muito no setor público. E até uma grande, né? Vamos citar aqui que é uma grande perda para o estado de Minas Gerais. Hoje você está na iniciativa privada, mas parabéns pelo trabalho que você tem feito. Com certeza, com certeza. Ninguém nunca sai 100%, né? Mas é sempre muito bom. João, esse ponto é muito relevante, porque o Thiago trouxe um ponto aqui na fala dele anterior sobre quando você não escolhe a sua equipe, né? É isso que ele quis dizer quando você tem servidores públicos de carreira que estão ali dentro da instituição e que vão permanecer depois das diversas gestões. Então, o grande desafio de motivar, não pela ameaça, né? Porque muitas vezes a pessoa ela se sente motivada assim, eu não vou perder meu emprego, então chegou aqui um chefe novo, eu vou estar junto dele ali porque eu não quero perder meu emprego. No serviço público nem tanto. Muitas vezes o cara tem estabilidade, né? Principalmente se ele for um servidor. Tem que tirar leite de pedra, né? Exatamente. Igual hoje ele tira minério de pedra hoje. Exatamente, ele já estava treinando. E aí o grande desafio é de fato motivar sem o incentivo talvez do medo. E aí, Thiago, eu queria que você nos falasse, já que pegou essa carga toda de experiência no serviço público, todos esses desafios, migrar assim 100% para a iniciativa privada, para uma área que, por mais que você já tivesse contato, era uma área nova, com grandes desafios em relação principalmente à opinião pública, né? Opinião pública, por falta de conhecimento, por falta de entender, talvez, que a mineração faz parte, está tão presente no dia a dia dela. Como é que foi assumir esse desafio? Uma empresa grande como a Itaminas, com mais de 1.000 empregados, muito mais de 1.000 empregados, com uma grande representatividade aqui em Minas. Como é que foi assumir esse desafio e esse convite que veio para você? Foi sofrido no começo. Você acompanhou, porque justamente eu volto na questão do propósito, né? Assim, eu demorei para entender o propósito da Itaminas, porque eu tinha uma visão muito do público. E o público é muito fácil, cara. Você construiu uma escola, o menino começa a ir para a escola, você fala, pô, que fantástico. Você mete lá um ensino integral e o menino fica na escola o dia inteiro, a mãe começa a trabalhar, você fala, pô, mudei a vida do cara. Ou você traz a Amazon para Minas Gerais, a Heineken, igual a gente traz, e o cara ganha um emprego e a gente recebe lá o carinho como recebeu de algumas pessoas agradecendo e tudo mais. Aí vai para mineração e fala, cara, tá tirando terra ali, tá tirando minério da terra, assim, qual que é a graça, né?
Então eu demorei um pouco, foi o meu grande desafio. Aí um amigo nosso, você conhece bem, o Matheus, né? O João conhece também. Mateusão é fera. Um dia o Matheus me ligou e falou assim, cara, eu preciso ir na sua casa conversar porque você não tá bem e a gente precisa trocar uma ideia. E aí ele me contou uma história baseada num livro, numa experiência dele, falando o seguinte, olha, a mudança tem 4 fases. A fase primeira é uma fase de euforia. Você fez uma grande negociação e tudo mais, então você planejou, vai mudar vitaminas e tudo mais. Depois vem a fase 2, que é a da realidade, né? E a realidade nunca é do jeito que você planejou. Choca, né? Choca. E aí passa para 3, que esse choque ele é maior ou menor de acordo com a distorção entre o que você planejou e a realidade. No meu caso foi muito grande. Eu tava na fase 3. Você está na fase 3. Depois vai vir a 4, você vai adaptar e vai embora. Falei, pô, massa, Matheus, legal demais, mas eu tô na 3 ainda, né? Mudou nada na minha vida até agora. Obrigado. Excelente conversa, obrigado. Passamos a noite conversando, mas tô na mesma fase, né? E aí no dia seguinte, cara, no almoço com um grande amigo, assim, de família, igual primo, contei essa história pra ele, contei os investimentos que a Itamina estava fazendo. Ele falou, pai, vocês vão produzir redução direta, né? E, cara, você sabe muito bem, né, Lincoln? Assim, eu não tenho problema nenhum de falar que não sei as coisas, assim, na frente de todo mundo. E eu virei pra ele e falei assim, ô Paulinho, desculpa, cara, assim, o que é redução direta? Cara, eu não cheguei nesse capítulo do livro ainda, não. Ele falou, não, cara, que a redução direta é um processo na mineração para entregar um minério de alto teor para siderurgia que vai ajudar na descarbonização. Cara, caiu a luz, assim, divino. Puta, agora, cara, eu entendi tudo. Entendi tudo. Foi tão rápido quanto isso. Ele, como assim? Ele falou, cara, você mudou minha vida. Acabei de passar para a fase 4. Aí ele... Fase 4. Ele tava entendendo o que era fase? Eu tinha contado para ele. Eu tinha contado para ele. Ele falou, cara, mas não falei nada. Tudo que eu tô falando, todo mundo faz. Falou assim, não, Caixa, não tá entendendo. Eu disse, cara, depois eu te conto. Aí fui embora, cara. Comecei a estudar esse negócio. Passei uma semana, cheguei pro sócio da Itamina. Falei, cara, a gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente não produz, que você falou no início. A gente não produz minério de ferro. A gente produz tecnologia, cara. Porque se fosse minério de ferro, como é que a gente tava com esse microfone, o celular que tá na sua mão, essa estante aqui? Tudo na vida, Lincoln, João, e quem tá nos ouvindo, né? Escutando. Tudo na vida é minerado ou é plantado. Não tem nada, pode olhar tudo ao redor. Interessante. Entendeu? Interessante. Então, nós não produzimos minério de ferro, nós produzimos tecnologia. Essa tecnologia que a gente produz o minério é que faz o aço, que faz o carro. Se não fosse o carro, eu tinha vindo para cá de carroça, né? Provavelmente tinha acordado com o galo cantando e não com o meu celular despertando. Entendeu? Então, na hora que você começa a fazer essa conexão, você fala, cara, pô, peraí, não, minerar é bom. Tiveram uma série de problemas, mas a gente faz diferente. E comecei a desenhar isso de uma tal forma que quando eu apresentei isso para os sócios, eles falaram, cara, é isso. E ainda falei, o nosso caminho é o Oriente Médio, que é onde a indústria da siderurgia está migrando em razão das taxas mais altas na Europa e da energia baixa lá. Então, nós precisamos fazer investimento para produzir esse minério e ir para o Oriente Médio. E estamos abrindo a subsidiária lá, você está acompanhando bem. Firmamos uma série de acordos. Então, assim, cara, tudo que eu tinha planejado estava dando certo. E fui fazer uma apresentação para alguns dos empregados lá da Itaminas, nível superintendente gerencial. E eu lembro de um cara, e eu gosto, cara, que é um pouco assim, da liderança, porque a gente... apesar de tratar a liderança de maneira muito simples, né? Eu peço para as pessoas não me chamar de senhor, de doutor, porque eu não gostaria de chamar os outros assim, nem quando minha filha fosse para um emprego tratasse desse jeito. E aí, então, quando acabei lá de explicar o planejamento estratégico, eu vou para a porta e cumprimento todo mundo, assim, cara, valeu, vamos lá. Aí um parou, virou para mim e falou assim, eu vou ter que pedir desculpa pela frase, porque eu tenho que replicar o que ele falou. Ele virou para mim e falou assim... Thiago, desculpa, cara, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu tô saindo daqui com tesão agora. O cara que tem anos e anos e anos de empresa fazendo anos e anos a mesma coisa. E o André, que é o nosso diretor lá, falou assim, cara, isso que você tá falando, todo mundo sabe. Só que ninguém nunca contou desse jeito, que eu acho que é mais um ponto dessa questão da liderança, que é o storytelling, é a capacidade de você pegar e contar uma história de um jeito que as pessoas vão ficar motivadas e falar, cara, eu quero participar dessa história, eu quero fazer isso, né? Então a gente tem um caso assim, super emblemático de um gerente que tá vindo de uma siderurgia, que tem siderurgia mineradora, tá dentro das grandes,
entrevistado para o cargo de gerente de mina, entrevistado pelo nosso vice-presidente de operações. Quando acabou a entrevista, você conhece ele, o vice-presidente de operações falou assim: Thiago, o cara parece que ele leu todas as entrevistas, assistiu todos os podcasts, porque ele falou tudo do jeito que você falava. E eu perguntei para ele: cara, por que você quer vir para Itaminas? Que é uma empresa que está se reestruturando. Você está numa empresa que é uma multinacional, com operação em vários países do mundo, toda organizada, com modelo de gestão. Por que você quer vir para Itaminas? E ele falou assim: porque eu quero fazer isso que vocês estão fazendo, desse jeito. Fazer parte, né? Quero fazer parte. Então, assim, de novo, volto lá no ponto propósito. As pessoas querem fazer coisas relevantes. Elas querem fazer coisas que são significantes. Elas querem participar de histórias. Então, você precisa contar a história. Para contar a história, você tem que ter propósito. Propósito, história, chama todo mundo. Ô, Thiago, essa questão que você falou aí, de você ter que... Porque o CEO é um grande vendedor, né? Ele tem que vender a ideia para o time tem que comprar a ideia, e também tem que vender a ideia para os sócios, porque os sócios também têm que comprar a ideia. Então você tem que acabar sendo uma balança ali entre os dois grupos ali que fazem parte de uma empresa. Mas eu acompanho muito o seu trabalho na Itaminas, eu estou vendo muito essa questão da inovação que você está trazendo, né? Participando de vários fóruns aí internacionais e tudo mais. Mas e no quesito liderança, qual tipo, assim, por exemplo, a inovação, qual que é o trabalho, qual que é a grande importância que a inovação tem dentro da sua mente no quesito liderar, né? Tem meios de inovar nisso? Você ou faz o básico mesmo que dá certo? Como é que você enxerga assim? Ô João, essa pergunta é muito legal, porque toda vez que a gente fala de inovação, as pessoas tendem a fazer uma conexão com tecnologia, né? Que não está errado, mas é limitado. Então, trazer algo novo, né? Trazer algo novo. Então, por exemplo, quando eu falei agora, né, que o André, nosso diretor, falou: cara, isso tudo que você está falando de descarbonização, redução direta, todo mundo sabe disso, só que ninguém contou a história do jeito que você contou. Tá aí uma inovação. Com brilho no rosto. Com brilho no rosto. Cara, isso só mudou a forma de contar a história. E eu acredito muito que grande parte da inovação, ela vem de baixo, vem de fora e vem das escutas. Então... e eu falo com muita simplicidade. Um dia a gente teve uma reunião, a gente tem um planejamento estratégico, uma vez por mês nós nos reunimos para acompanhar as metas, e num determinado momento ali, num momento de inspiração, eu explicando para eles que o que faz a empresa são as pessoas, né? E eu falo assim, para mim aqui, gente, no meio de todo mundo, eu sou o mais burro de todos. Eu pego o cara de produção, falei assim: cara, você conhece muito mais de mineração do que eu mal sei, descobri outro dia a diferença de ferro para minério de ferro, né? Pega a menina lá de comunicação, eu falei assim: cara, você foi a primeira pessoa na minha vida que eu consegui falar uma coisa e devolver a comunicação do jeito que é. Olha que é Itaminas, assim, eu jamais teria conseguido fazer, porque eu passei em vários lugares, né, e não consegui, né? E fui pegando o cara da área de planejamento, falei: cara, da cara de finanças, cara de operações, falei: cara, todos vocês, o cara do RH, nós tiramos todas as ressalvas do balanço com o cara de contabilidade. Falei: cara, você é melhor do que eu, você é melhor do que eu, você é melhor do que eu. Eu só sei fazer uma coisa melhor do que todo mundo. Eu sei juntar todo mundo aqui, contar a história e ir embora. Mas lá no dia a dia são vocês que são os melhores. Então, se você tem um espaço onde as pessoas se sentem confortáveis, e esse é mais um ponto dessa questão de liderança, as pessoas elas têm que se sentir confortáveis de abordar quem está acima, na liderança, na gestão, para poder propor soluções, porque, cara, ela que está no dia a dia, Itaminas tem 800 empregados, tem mais 2.500 indiretos. Como é que eu vou ser capaz, eu e mais 4, 5, 6 diretores, de poder trazer e falar: gente, inovação, isso aqui é isso aqui que nós vamos fazer, porque a inovação, ela tem muita inovação marginal. Então você tem que ter um ambiente onde a informação vem e volta muito rápido, com uma escuta muito, muito aberta, e onde o erro não pode ser penalizado. Obviamente, não o erro no sentido de cometer falhas, né? E mesmo num eventual cometimento de falhas, ali tem um processo de aprendizado que você vai depois tentar cercar e inovar no seu processo para não acontecer de novo. Porque, como aconteceu, você sabe, né? A pessoa erra, aí você vai e penaliza a pessoa. O que vai acontecer no próximo momento quando ela errar? Vai esconder de você.
Vai se omitir, vai omitir o erro. Omitir o erro, entendeu mais? Faz sentido. Entendeu? Então, assim, a transparência, a forma de lidar com isso é parte do processo de liderança. Se você acredita na pessoa, no caráter dela. Então, hoje eu escutei acho que foi um podcast do Bernardinho falando, as pessoas, elas são contratadas pelo currículo e são mandadas embora pelo comportamento. Entendeu? Isso. Então, o que a gente precisa ter mais atenção é o comportamento das pessoas, porque se elas falham por uma questão técnica, você melhora, mas comportamento, valores, você não altera. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Ô João, se você é em casa, né, ou tá ouvindo no carro, ou no seu trabalho, tem uma grande lição aqui que o Thiago, ele fala de forma muito leve, e aí a gente acaba talvez não percebendo o tamanho dessa lição. Da informação. Ele se coloca numa posição verdadeiramente, porque ele faz isso de coração, numa posição sempre menor do que o próximo que tem a acrescentar a ele. Isso é humildade. Então, assim, uma das grandes características do líder é essa, porque se ele não tem humildade, ele não escuta ninguém. Ele toma as decisões equivocadas sem escutar as pessoas ao seu lado e, principalmente, até as pessoas mais próximas dele, ele acaba não ouvindo. No final, nós vamos entrar no assunto de pessoas próximas. Mas antes, eu queria aproveitar um gancho que você trouxe Você falou um pouco de sustentabilidade, como a mineração muda isso tudo. E hoje a gente vive uma crise do ESG no sentido onde o ESG nos levou até agora, né? Talvez algo muito ideológico, mas pouco prático e que entrega pouco a vida das pessoas. E eu sei que na Itamina você tem mudado isso, né? Você me falou uma frase uma vez de um projeto de recuperação de uma área lá da Itamina. Você falou assim, olha, se a população não puder usufruir daquele projeto, para mim não tem sentido. ESG para mim não faz sentido. Como é que você ressignifica esse ESG? Eu sei que a Itaminas ressignificou isso para de fato dar o verdadeiro sentido dessas ações que contemplam. Quem não sabe o que gente, são ações ambientais, sociais e de governança. Como é que você enxerga isso e essa mudança de ótica, de perspectiva, né? E que lá na Itaminas a gente chama de S ao quadrado G, porque a gente trouxe o S da segurança para falar de inovação de novo, que às vezes é uma coisinha boba, mas o que a mineração, né, especialmente em razão das tragédias que aconteceram, faz diferença. Acho que a primeira coisa, e toda hora vai bater no ponto da inovação, vai bater no ponto da liderança, vai bater no ponto da crença, no propósito, porque a maior parte das empresas são empurradas para essa agenda, né? Elas olham e falam assim, pô, se eu não for, vou ficar para trás, vou ficar com a imagem ruim. E a gente não, a gente acredita nessa agenda de verdade. Eu conto o caso, né? Não vou falar aqui, obviamente, da empresa para poder respeitar. Quando a gente estava discutindo uma assessoria para nos ajudar nessa agenda, porque que eu falava assim, pô, nossa agenda é uma agenda de descarbonização, produzir um minério de alto teor para ajudar a descarbonizar. E aí chamamos uma empresa, conversamos com vários, mas numa delas marcou muito, porque a pessoa chegou e falou o seguinte, olha, nós vamos pegar os principais benchmarks do mercado, vamos fazer um diagnóstico na Itaminas e fazer um roadmap para poder você chegar nesses benchmarks. E eu falei assim, olha, com todo respeito, você vai fazer o seguinte, você tem que pegar esse benchmark, que você está falando que é benchmark, volta lá em todo mundo e fala o seguinte, olha, vocês não são mais benchmark. Benchmark agora é Itaminas. Sensacional. Mas eu não sei o que é para fazer. Especialista é você. Mas eu não quero ficar dentro dessa caixinha. Porque o que acontece? Não adianta eu colocar no meu planejamento estratégico que eu, daqui a 50 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, ou o ano que vem, eu descarbonizei e a Itaminas é net zero. Aí sabe o que vai acontecer? Eu tô lá em Sarzedo, cidade de 36 mil habitantes. Aí eu vou para todos os jornais, vou vir aqui na 98 News, vou dar entrevista para vocês, vou falar, gente, eu descarbonizei, a Itaminas, ela é net zero. Aí o cara que tá lá em Sarzedo, vira para mim, ele vai falar o quê? E esse parque das águas de Sarzedo, que antes eu tomava banho 40 anos atrás, tá todo poluído. Eu vou falar o quê? A culpa não é minha, da empresa que tá a montante? Ou eu vou fazer alguma coisa? Então, a gente começou a adaptar esses indicadores de ESG, que está na matriz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para uma realidade local, para que a gente pudesse desenvolver indicadores que sejam local, que as pessoas podem perceber. Que vai viver aquilo ali, E que vai viver aquilo ali, para ela poder entender o que é ESG. Senão a ESG vai ser só a sigla,
né? Segurança é só o que eu faço para dentro, governança é só o que eu faço para o sócio, social é só o dinheiro que eu dou para poder fazer uns projetinhos ali, e o meio ambiente é cumprir as condicionantes ambientais. Isso que é ESG? Isso quer mudar a vida das pessoas? Isso quer mudar a vida das pessoas. Tem a questão, né, dessa pauta ambiental aí, que descarbonização e tudo mais, mas que a pessoa vai viver de fato no fundo do quintal dela, para ver se aquele, igual você falou, se o ribeirão que estava correndo antes está mais limpo ou não, se ele está mais sujo ou não. Então, na política a gente fala muito disso, né, que as pessoas não vivem no Brasil, as pessoas vivem no município, então é trazer para a realidade da pessoa aquela solução. Pegar a solução que normalmente eles tentam colocar lá em Brasília, trazer para o município, trazer para a realidade da pessoa. E isso aí, de fato, é o que muda, né? Por mais que a gente também tem que olhar para essa questão ambiental global e tudo mais, mas olha também para a questão social, né? Perto ali da pessoa, do lado, o vizinho, ao lado do... Exatamente. Teve um outro ponto, dentro de ESG, e nós participamos aqui, nessa mesma emissora, mas na 98.3, de um programa, e foi feita uma pergunta que nem a gente sabia o dado, mas que expressa muito algo que hoje é muito contestado, e a gente, com base no que você fez ali dentro da Codenge, a gente vivenciou isso de forma muito clara, transparente, e não só clara e transparente, mas orgânica. Nós fomos questionados por um jornalista uma vez, até o Ricardo Kertzmann, nosso amigo. O Ricardo fez uma pergunta para o Thiago estava sendo entrevistado num programa e falou assim: qual que é a sua política de equidade? Porque, aí ele continua a pergunta, porque eu fiz um estudo e eu vi que a Codenge passou de 36% dos cargos ocupados, de chefia ocupados por mulheres, cargos de liderança, para 72%. Dobrou. Nem a gente sabia do dado. A gente sabia do dado. E aí, Thiago, conta a sua resposta para o pessoal. Qual que foi a resposta? Porque você trouxe assim, de forma muito clara, falou um pouco de mérito e tudo, mas como é que você enxerga isso e como que isso foi relevante lá dentro da própria Codenge? Foi simples, eu falei com ele, eu falei assim, eu não sabia desse dado, é por competência, as mulheres devem ser melhores do que os homens para poder tocar, porque no final das contas é sobre mérito, né? E o que a gente tem que fazer é dar a mesma oportunidade para todos, né? Sem olhar quem, né? Sem olhar quem, na mesma posição. Então, é o que a gente faz e a gente continua fazendo lá na Itaminas. Semana passada, o gerente de segurança veio trazer a equipe dele para apresentar, tinha aumentado a equipe, ele tinha 3 mulheres na equipe. Na coordenadoria. E eu falei assim, é o Charmac, ele chama. Falei, Charmac, só mulher, que bom, né? Mulher é mais cuidadosa, tá na área certa, né? Exatamente. Homem dá ré nesses caminhões de qualquer maneira aí, sai trombando em tudo, e a mulher é mais cuidadosa, muito, muito, muito bom. Legal. Né? Então, assim... condições, você vê, condições iguais, né? Para que as pessoas cheguem. Isso, de fato, é tratar essa questão, que eu acho, como eu ver, com respeito e sem lacração, né? No fim do dia. A meritocracia ali no fundo. Meritocracia. Né? E respeitando as diferenças, né? Acho que esse que é o grande ponto. Tiago, a gente já está caminhando até pro último bloco da nossa entrevista. E aí eu queria mudar um pouquinho de rumo, assim, até sem combinar com você, porque eu sei que você é bom de improviso. Mas eu queria falar do Tiago pai, do Tiago fora da Itaminas, fora da Codenge, fora do Indy, do Tiago fora das câmeras, sem o crachá, porque eu sei que você é um pai ultra dedicado, você é um cara muito família, você é um cara que ama a sua família como mais ninguém. Então, assim, eu queria que você falasse pra gente, quem é esse Tiago? Quem é o Tiago fora do uniforme? Quais são os gostos dele, o que ele gosta de fazer, e depois eu falo um pouquinho da família também, que eu acho que vai ser legal. Tudo na vida é um equilíbrio, né, Lincoln? Eu costumo dizer, eu acho que até comentei isso com o Paulo no Café com Leite do programa dele, que eu particularmente divido minha vida em 5 grandes pontos, assim. Primeiro são famílias e amigos, que eu até ando mandando algumas mensagens falando tanto que eu estou em falta com os meus amigos, porque tem que todo dia vou e volto para Itaminas, 1 hora de carro, mas porque eu estou lá dentro, a skin the game, né, total.
Mas, porque assim, se você não... Você é um cara super família, super conectado, né? Seu pai te ajudou pra caramba recentemente, né? Durante esse processo que você passou, eleitoral. Cara, se seu pai, sua mãe, seu irmão não estiver bem, não adianta fazer caridade se a caridade não começar dentro de casa, né? Então você tem que ter uma preocupação muito com o equilíbrio, com suas filhas, né? Não adianta você ser um profissional super respeitado, né? E não ter tempo pro seu filho, não ver o seu filho crescer. Então a vida tem que ter um equilíbrio. Então família e amigos é um primeiro ponto. O segundo é a questão financeira, que para mim eu fui ao longo do tempo aprendendo a lidar, né? A gente é talvez condicionado a achar que ganhar dinheiro é ruim, porque a sociedade que tem distorções e tudo mais. E para mim, a minha vida foi libertadora no dia que eu entendi que eu precisava do dinheiro para eu não pensar em dinheiro e poder dedicar minhas coisas a fazer as transformações que eu acredito que eu posso fazer no mundo. Né, desde a época ali do Indy, né, até mesmo em São Paulo, na São Paulo Parceria, assim, o tempo que eu tinha que gastar pensando para ganhar conta, se eu não gastar nisso, eu estou dedicando para fazer alguma coisa melhor. E aí a minha relação com o dinheiro mudou. Eu aceito o dinheiro, eu aceito a prosperidade, mas não a prosperidade como um fim, mas como uma base para poder continuar realizando. O terceiro ponto é sentimental, porque a vida, na minha concepção, não é só isso aqui. Existe um mundo espiritual, né? Cada um com a sua fé, que é engraçado porque a gente tem praticamente 3 vertentes. Eu sou mais uma mistura de tudo, né? Mas você é um cara super católico, que eu adoro. Eu tenho uma relação muito grande com a Nossa Senhora. Você sabe da história do meu filho Miguel. Do meu filho Miguel, né? Assim, como que Nossa Senhora foi super atuante na minha vida. Mas minhas meninas estudam uma escola evangélica, né? Assim, a Bíblia que a gente tem lá em casa é uma Bíblia evangélica da nova versão das linguagens de hoje, que é muito mais fácil, né? A minha esposa é espírita, então tem outras crenças, mas no final das contas, porque isso é a base que vai te levar para alguma coisa acima. Então eu acredito muito que as coisas vão dar certo, porque tem um comando em cima. Eu acredito num Deus, e o Deus só pode ser bom. E se ele é bom, tudo que acontece na minha vida é bom. Se tem alguma coisa ruim, é que, na verdade, eu que estou enxergando errado. E aí eu fico pedindo para Deus para falar assim, me mostra como é que é o certo e como é que eu evoluo. Então eu tenho esse diálogo o tempo inteiro, assim, em coisas grandes, como foi a questão do meu filho, igual falou, ou mesmo em coisas pequenas, que você sai de casa, o cara entra na sua frente e começa a ir devagarzinho, você começa a xingar o seu filho da mãe. Eu tô numa pressa desgramada aqui, eu sei nessa... Cara, sabe quando você rezou e saiu de casa e pediu a proteção? Às vezes é Deus que te colocou ali na do cruzamento ali. Cruzamento. Então, você enxergar as coisas de maneira muito positiva é muito importante, ter essa conexão, esse algo maior. Depois tem a saúde, né? Porque não adianta nada se você não tiver saúde. Saúde física, você tem que estar bem, né, fisicamente, por dentro, por fora, inteiro e íntegro. A saúde mental, né, porque a gente passa por muitas dificuldades, momentos de tensão, momentos de pressão. Então você tem que estar bem mentalmente e espiritualmente, que é o que eu acho que é o que eu mais acredito, porque você tem que estar vibrando positivamente. Se você vibra positivamente, você atrai coisas boas. Eu lembro um dia que eu fui voltando, foi um dia que eu estava muito ruim, voltando de Sarzedo, e eu estava mal e eu me deixei ficar mal. Falei, hoje eu estou mal-humorado mesmo. Foi o dia que eu atropelei um cavalo na volta lá. Que isso? Deus mandou assim fácil? Ele mandou fácil. Falei, você vem, nunca mais eu reclamo agora para poder voltar. O dia que eu estou mal, eu falei, tu tem que ficar bem, senão eu vou atropelar um cavalo. Né? Cavalo simbólico agora. E a carreira, né, assim, que a carreira tem, que é tudo que a gente discutiu esse programa todo, tem que ter proposta, tem que fazer coisas relevantes, né, entregar um mundo melhor do que aquilo que eu deixei. Então, vida família, amigos, vida financeira, vida sentimental, saúde e carreira. Massa demais, João. E isso aqui que você acabou de falar, né, Thiago? Na verdade, todo esse programa aqui que a gente estava conversando aqui, eu não pude deixar de notar que todos os pontos que você foi falando comunicava com o que a Bíblia propriamente diz. Todos esses pontos aqui são pontos que você coloca em prática o que a vida cristã ensina. Então, assim, isso que você acabou de dizer, né, que o Thiago tem 5 grandes fases da vida ali, grandes etapas, né, vamos dizer assim, da vida, mas que, de fato, quando a gente está alinhado em um só, né, com um único Deus que nós todos acreditamos aqui nele
Nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho que as coisas elas ficam alinhadas e a prosperidade vem em todas as áreas. Não quando a gente diz prosperidade, eu acho que o imaginário coletivo entende-se que, né, é o financeiro, mas não só. É muito maior. É o familiar, que é quando você chega em casa e recebe um abraço do seu filho. É bom. Que recebe, né, um abraço, por exemplo, do meu pai. Que Exatamente. você vê isso tudo, eu acho que é muito gratificante, né, cara? Exatamente. Você colocar em prática na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, todos os ensinamentos que a gente aprende na vida cristã. E falando sobre liderança, né, nesse aspecto, o maior líder de todos, né? Exatamente. Você pode acreditar ou não acreditar, mas se ele foi um cara que 2000 anos atrás está aí até hoje. Tá aí até hoje. Exatamente, que dividiu o tempo em dois, né? A vantagem de ter Jesus no barco é que ele sempre pode acalmar a tempestade. Ele sempre pode acordar e acalmar a tempestade. Ninguém diz que não haverá tribulações, mas com ele o barco nunca afunda, né? Barco nunca Inclusive na missa de ontem, você estava falando aí, né, a gente está gravando esse programa aqui numa segunda-feira, mas na missa de ontem de domingo foi até uma passagem, né, que o padre havia dito, na verdade, que foi que Deus é bom o tempo todo, e que ele diz, né, que peçais e vocês recebereis. E peçais e recebereis, né? Porque se um filho seu te pede uma coisa e você que é um pai, nós que somos ruins, damos o melhor para ele, imagina o pai do céu que é o melhor, né? Que é 100% bom. Então isso aí de fato é um ensinamento que a gente tem que levar para a vida em todos os aspectos. Não, sem dúvida. E para fazer uma brincadeira aqui com o que o Milton, que era do nosso conselho lá da época da Codej, fazer uma analogia, ele falava o seguinte: se o malandro soubesse o tanto que era bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. Muito bom. Assim, se as pessoas soubessem o tanto que Deus é bom, elas iam adorar a Deus só por egoísmo, assim, né? Aí, É verdade. depois, com o tempo, ela descobre. Ia descobrindo, né? As pessoas não sabem o que elas estão perdendo. Né? Ô, Thiago, e pra gente finalizar, eu queria pedir duas perguntas aqui, fazer duas perguntas. E a primeira delas é o seguinte: o que é a família pro Thiago? O que é a família, assim, o significado da família, a sua família pra você? A minha família é a base, né, assim, que vem, na verdade, dos meus pais, né, com os meus irmãos, é de onde vieram os meus valores, é de onde veio a minha educação, né, é de onde vieram as minhas crenças, né, e a partir do momento em que eu fui sair de casa para construir a minha, foi justamente aquilo que eu levo, né, assim, as minhas filhas falam, sou muito bravo. Né? Ela falou assim, papai é bravo. Eu falo assim, não, papai não é bravo, só quando você faz coisa errada. Exatamente. Né? Que é parte do processo de educação. E é óbvio que você vai melhorando como pai. Você é mais bravo com o primeiro, com o segundo você vai aprendendo, com o terceiro, né? No meu caso são 3. Mas eu acho que ali é onde, ao longo da vida, os seus filhos vão ter a sua referência, né? Então, ela vai... É engraçado porque a mais velha de 11 anos é muito diferente da de 6 anos. A de 6 anos é bagunceira. Ela escreveu uma cartinha pra mim pedindo desculpa por ser tão bagunceira. Que bonitinho. Mas eu brinco com elas, às vezes a gente tá no restaurante, aí eu brinco e falo assim, vamos sair sem pagar? A mais velha que é desesperada, não, de jeito nenhum. E a segunda de sacanagem, vamos. Até pra esvizinhar. E pra brincar, né? Sem pensar no... Então, assim, ali é a minha referência, assim. Tô numa situação difícil. Eu vou conseguir, eu tenho que tomar uma decisão super complicada. Eu consigo vir aqui sentar no programa e contar pro meu pai aquilo que eu fiz? Consigo, cara, faço. Posso até fazer errado, mas eu vou explicar, cara, eu fiz errado porque eu acreditava que era isso. Errei, tô aqui pedindo desculpa. Agora, se você não consegue explicar pro seu pai, pra sua mãe, cara, não faz, reflete melhor, pode ter alguma coisa errada. Família pra mim é isso. Olha que curioso. Olha isso aí que você acabou de me dizer. Eu acho que eu acabei de me enxergar aí, porque minha mãe fala uma frase que é o seguinte: viva a sua vida como se ela viesse a público, você não tivesse vergonha do que você já fez. Então isso aí é uma coisa que realmente faz muito sentido mesmo. Sensacional. E uma frase, né, uma mensagem final para quem está nos ouvindo sobre liderança. Quem quer ser um líder, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que voltar lá no que a gente falou no início, né? Busca conhecimento, depois desenvolve habilidade, depois relacionamento, depois vem o recurso financeiro e depois vem a reputação. Ou o que ele tem que fazer?
Eu vou pegar a frase que a gente falou em off, para dar o gancho na sua mão, né? Que é sobre a questão de poder. O líder, normalmente, ele está em situação de poder, né? E a gente sempre escuta muito que o poder corrompe. E, na verdade, eu li, inclusive, hoje, eu gosto muito do estoicismo, né? Que ele é uma linha de filosofia que trabalha muito a questão de você ter governança sobre as coisas, você não tem dado. E ele fala, eu não vou lembrar agora se foi Epiteto ou se foi Sêneca, que ele fala o seguinte: o poder não corrompe, o poder revela. Né? Com certeza. Então, Interessante. assim, é ele que vai dizer quem você é. Assim, não existe... a pessoa não vai ser corrompida, ela já está lá no âmbito. Já existe aquilo ali no fundo. Já existe lá né? dentro, dá o poder e ela vai se revelar. Se ela souber lidar bem com o poder, né? Acho que ela provavelmente vai ser um grande líder. Se ela não souber, vai ser aqueles líderes que a gente falou, é o chefe, é pela autoridade, pela imposição. E a gente quer finalizar esse programa. Você falou dessa frase, eu lembrei de um pastor que nos acompanha há muito tempo. Ele falava assim: na crise se revela o caráter. É na crise que se revela o caráter. Ou como dizem os outros, é quando a maré abaixa que a gente vê quem tá nadando pelado. Né? Exatamente. É verdade. Mesma coisa. Pessoal, esse foi o Na Real de hoje. Estive aqui com o João, com o Thiago, num papo muito gostoso. A gente falou praticamente 1 hora sobre o tema liderança, sobre família. Você conheceu um pouquinho de um dos maiores líderes que nós temos aqui em Minas Gerais e no Brasil. Ainda vai ouvir muito, não só da Itaminas, mas também vai ouvir muito do Thiago e do legado que ele tem deixado. Muito obrigado, agradeço você que está aí. João, despede do pessoal também. Pessoal, queria agradecer, na verdade, aí a presença do Thiago e também parabenizar por essa aula que a gente teve aqui de liderança e parabenizar mesmo por todo o trabalho que você já fez em prol do Estado de Minas Gerais, deixar aqui público, né, por todo esse trabalho que você fez, que tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas, mudou o rumo do Estado de Minas Gerais para melhor, deixou o Estado mais leve, deixou uma carga positiva, você saiu do Estado positivamente, deixando lá melhor do que você entrou. E também tenho certeza que vai ser assim com a Itaminas e vai ser assim na vida de muitas pessoas que você vai impactar aí no futuro, como já impactou antes. Então, obrigado pelo papo. Obrigado aí pela aula, na verdade, é sempre um prazer estar convidado muito mais para vir aí mais vezes aí, muitas vezes mais. Obrigado a você, João. Obrigado, Link, porque de poder compartilhar isso aqui é uma coisa que eu acredito e que muita gente me procura para bater papo e aí tendo a oportunidade com a audiência de vocês de poder compartilhar isso. Eu espero que as pessoas gostem e como a gente está falando de coisa boa, de valores bons, né, verdadeiros, eu espero que prospere, que propague, né? Com Floresça. Floresça. Obrigado a todos. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. Esse foi o Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende. Nos acompanhe nas redes sociais. Lincoln Farias, João Fernandes, Thiago Toscano. Te esperamos no próximo programa. Valeu!